Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, Papai, por todas as coisas que Tu tens feito. Que o Teu povo, Papai, seja orientado em todo o tempo pelo Teu Espírito. Que não seja nós, Papai, falando, entendendo, mas seja o Teu Espírito nos fazendo compreender, Papai. Tem compaixão do Teu povo, Papai, porque a nossa alegria é Te servir com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Papai. Buscando primeiramente, Papai, as coisas da luz inacessível, porque é isso que nos alegra e é nisto que está a nossa esperança. Gratidão, Papai. Nos ajude a lembrar, Papai, de tudo que o Teu mensageiro tem falado. Nos ajude a lembrar, mesmo no corpo limitado, eu Te peço no nome de Yalcha, nos ajude a lembrar, Papai, para agradar o Teu servo, no nome de Yalcha, ô Machia. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Amados irmãos, nós vamos fazer um ruminar, hoje diferente, vai ser um ruminar do mapa, que a gente percebeu um pouco de deficiência nessa parte, porque às vezes o estudo foi tão antigo, né, que alguns irmãos não estavam presentes, mas isso também não pode ser desculpa, porque o vídeo está no canal, e também lá no canal, inclusive, eu postei lá o vídeo lá, o papai se apresentando. Quem entrou nos comentários do vídeo, ou no descritivo do vídeo, levanta a mão. Alguém chegou a fazer isso? Mas alguém entrou no descritivo do vídeo que eu postei hoje? Chegou a entrar? Por curiosidade, uma coisa assim? Eu entrei, comecei a ver, mas não... No descritivo? Olhei que tinham feito comentário. Não, mas é no descritivo. Assim, eu abri para o... Ali tem o mapa PDF. Papai não falou. Lá tem um mapa no InDrive. Esse mapa aqui, ó, atualizado, a última atualização. Naquele vídeo que eu mandei lá. Então, se você quiser, é só você entrar lá e vai lá no descritivo do vídeo. Não é comentário, é no descritivo. E tá lá o link. Clica lá que você já vai ser direcionado direto para o Drive. O Drive está lá salvo na nuvem. O mapa, este mapa atualizado. Tá, irmã Tamires? Vai estar lá. Aí eu coloquei lá, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala, irmão, hoje muitas pessoas vão poder falar. Muitas. Então quando a gente fala, irmã Flávia, quando a gente fala do maná, a gente está falando de quê? O alimento que vem da luz inacessível. Por que não vem do templo, irmã Delminha? Porque o alimento ele é dado direto por Ial. Ele é dado direto por Ial. O alimento é de Ial. A casa vem através do nosso pai Pai. Isso. Isso. E qual que é a representação, irmão Wilson, na antiga aliança, da descida do maná? Quem que podia preparar? Quem que preparava o maná? E o que ele fazia? Ele levantava cedo? Então podia colher o maná depois de 8 horas da manhã, não podia? Não. Por quê? Porque ele sumiu. Ele sumiu por quê?
porque tinha um horário certo. Não, não é porque tinha um horário certo, porque tem uma condição. Por que, irmão Moacir? O calor do sol. Quando o calor do sol aparecia, o maná derretia ali. Entendeu? Por quê? O momento certo de se colher o maná é no momento antes do sol aparecer. Ok? Então o sol não podia aparecer ali. Tinha que se colher rápido o maná. Aí a gente entendeu que o maná é a representação do alimento celestial. Vamos abrir lá em Êxodo 16:4. Êxodo 16:4. Lê bem alto pra gente, irmão Rodrigo. 16:4. Isso. Deixa eu achar. 124. Pode ir, irmão? E Aldo disse a Marcha: Eis que vos farei chover pão do céu. Ó, eis que vos farei chover. Pão do céu. Eis que vos farei chover. Então vai. Sairá um pouco e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Isto. Muito bem. Aí continua. Sim. Mas no sexto dia prepararão o que colheram e será 2 tantos do que colheram a cada dia. Agora, irmão Rodrigo, me explica isso. Que no sexto dia será a porção dobrada. Aí caía a porção dobrada do maná? Irmão Rodrigo. Sim. Não. Escolhiam. Ele escolhia dobrado. Mais, Isso. O maná caiu o mesmo tanto. Que caía E eles tinham uma ordem para colher. Só podia colher na margem de 2 litros por cada pessoa da família. Então, se a casa tinha 10 pessoas, se colheria 2 litros para cada pessoa. Ok? Aí, na sexta-feira, poderia colher quanto, irmão Rodrigo? 4 litros. 4 litros por pessoa. Agora eu pergunto, irmão Bento, por que se poderia colher então na sexta-feira 4 litros na condição aqui por pessoa? Porque o quê? Fala mais alto. Fala mais alto. Isto. Porque não se colhia o maná no sábado. No sábado, o pão do céu não descia. O pão do céu, meus irmãos, desceu na sexta era. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. É o meu pão do céu. Por isso que nós estamos na representação da caminhada no deserto, comendo do pão do céu. Quem que é a representação do pão do céu? Irmão Murilo. Do pão do céu. Yalcha é o pão do céu. E quem é o pai de família que prepara o alimento que é o pão do céu? Micael é o pai de família. Ele prepara o alimento que é o pão do céu, a representação da antiga aliança, que o pai de família tinha que colher 2 tantos para cada um da sua família. Isso é a representação de quê? Do corpo do Mashiach sendo formado em nós na sexta era. Na sexta era, o corpo do Mashiach está sendo formado em nós, porque estamos comendo do pão do céu. Ok? E se surgiu só o maná derrete? Por que será que o maná derrete, Mandiene? O sol surgiu, aí o maná some. Por quê? Explica do seu jeito.
Olha, eu preciso assim. Porque Micael, pai de família, essa era. Fala mais alto. É como se fosse da lua. Isso. Aham. Quando ele. Respira. Quando ele subir, Isso. Vamos entender. Vamos entender. E você sabe explicar, mas não consegue. Quando o papai Alcha morre no madeiro, irmão Euder, papai Alcha morreu no madeiro. O que aconteceu com o sol? Irmão Euder. Ele desapareceu. O sol desapareceu. Mas enquanto o sol estava ali, ok? Ardendo ali, o próprio Ial estava ali. Agora, quando Micael, que prepara o pão da luz inacessível, que é Ialcha, aqui, o sol não está presente. Porque o sol lá naquela época desapareceu. E aí, o maná tem que ser tirado da terra antes do sol surgir. Porque senão, o maná, o pão do céu, derrete na terra. É a representação do tempo de hoje. O sol, quando ele surgir nos palácios de marfim, lá em cima, todos aqueles que comeram do maná vão estar saciados, porque o maná vai desaparecer da terra. Entendeu? O maná vai desaparecer da terra. Não posso entrar muito não, senão a gente vai fazendo um monte de link e eu tenho que focar no mapa. Ok? Quando eu falo maná desaparecer da terra, meus irmãos, é a condição que os 144 mil voltou para casa. Ok? Aí agora, todos estão lá, comem direto da mesa do pai. Porque quando o Ialcha, Micael, melhor dizendo, quando Micael subir, é Ialcha também, mas quando Micael subir com o seu exército, os 300, o maná desaparece da terra. Irmão Isalino. Tem a ver também com vagas magras, o maná cessar? Não tinha pensado não, mas faz sentido. É. Ainda não. Por que não? Porque ainda resta um número a ser completo. Ainda resta um número. Porque quando a gente fala do pão do céu, a gente está falando daquele que veio do céu para a terra. E tem aqueles que são celestiais que vêm do céu para a terra. Ok? Mas nós estamos deixando um maná preparado, que é o alimento espiritual. O pão pronto. Para esses que representam também aqueles que vêm do céu, que não entenderam ainda a mensagem, vão poder se alimentar do pão pronto feito pelo pai de família na sexta era. E vão poder comer, como o irmão Bento falou, no sábado. Ok? E ainda será um período de noite. Ainda será um período de noite. Porque quando o sol aparecer novamente, o que vai acontecer? Todos aqueles que estão na terra, seres celestiais, vencedores, que participam dos 144 mil, já não vão estar mais na terra. Eles vão estar onde? No palácio de marfim. Vamos falar assim no momento final. Ok? Vamos lá. Aí a gente tem, em cada era, irmã Tamires, para a irmãzinha entender. Em cada uma das eras da igreja, aqui ó, lá em cima, ó, tá vendo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Qual era que nós estamos vivendo hoje, irmã Tamires? Qual era que nós estamos vivendo hoje?
A sexta era. Não precisa ter medo não, pode falar. A sexta era, que é a representação da sexta-feira. E estas eras têm cada uma sequência dos filhos de Adão. Olha aqui para vocês verem, ó. Primeiro, 7, que representa o que? 7. O que representa 7, irmãos? Pode ler aqui, ó, se enxergar. Não, o que representa 7? Hã? Representa 7. O que representa 7 da era Éfeso? O que representa 7? Não se tornou não. Não, se tornou primogênito. Mas eu estou falando assim, a era Éfeso é a representação daquele que se tornou primogênito. Quem? Qual mensageiro da era? Pedro. 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 Entendeu? Pedro é a representação de 7. Aí ele se tornou primogênito. Mas o que aconteceu com Pedro e irmão Oswaldo? Não é essa palavra não. Ele não permaneceu aonde? Ele negou a fé, né? Não, negou a fé não. Ele manteve a fé, tanto é que tem cartas de Pedro. Foi Pedro que negou, né? Ué. Ele negou o primeiro amor. Quem é o primeiro amor, irmão Oswaldo? E ao visível. Ok? E quem é o segundo amor? Yalcha. Ok? Primeiro amor é aquele que vem no corpo de Yalcha, está andando com eles. Por isso que fala, se eles soubessem quem estava aqui, não teriam emadeirado o mestre da glória, o amor. Ial é amor. Ial é amor. Lembra da denominação em que tem o nome em Zeus é amor? Eles querem falar que Ial é amor? A gente sabe que... Hã? O primeiro amor é Ial visível. E vem no corpo de Yalcha. Ele é o primeiro amor. Eles rejeitaram esse. Não entenderam quem estava aqui. Então Pedro, irmão Oswaldo, rejeita o primeiro amor. E é tirado dele o que, irmã Marinalva? Não, e é tirado dele o que? Sim, a primogenitura, mas o que? O que é essa primogenitura que ele recebeu? Ele ia ser a haste do candelabro. E aí? O fato de ele negar o primeiro amor, Paulo foi enxergado no verdadeiro. Não é? Basicamente isso mesmo. Tá certo. Mas eu quero que você me explique. Qual é essa condição de perder a primogenitura? Perdeu o quê? Perdeu o espírito. Isto, muito bem. Porque é tirado o candelabro daqui e transferido para outro. Ok? E qual foi a outra era que recebeu o candelabro? Irmã Leia. Qual foi a outra era? Isso. Não é o anjo, não, né? Era. Eu vizinho. Que é conduzida pelo anjo? Da era. Pelo anjo da era, Shaul Paulo. Ok? Então, olha só para vocês verem. A gente não vai delongar muito não. Depois a gente pode entrar em mais detalhes. Mas vamos aqui, ó. Eu tô com a colinha aqui do mapa no meu celular, tá? Aí você fala assim, é fácil, né? Ó.
Ó, vamos abrir em 2 Pedro 2, 2 Pedro 2:4. 2 Pedro Página 2120. Página 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ó, 2 Pedro 2,4 diz assim: com efeito, se ao não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no abismo. De qual passagem que Pedro está citando? Judas 1,6. Ele está citando uma referência que Judas descreveu. Os anjos que perderam a primogenitura. É uma clara referência com ele mesmo, que perdeu a primogenitura. Porque se ao não poupou nem esses, imagina os filhos de Adão. Ok? Essa é uma clara representação. Agora eu pergunto para irmão José Armando. Irmão José Armando, a era de Éfeso, ela é qual metal representado? Bronze. Pode olhar aqui, ó. Se conseguir ver. Bronze. Agora eu pergunto, por que é bronze, irmão Ronaldo? O bronze é a condição de vencedor. E por que a era de Éfeso, você tem a qualificação, as pessoas tem ali os qualificados como bronze? Por que a gente chegou nessa conclusão? É porque eles participam da região celestial. Eles participam, mas por que a gente entendeu que ele é bronze? Tá lembrado não? Irmã Lília, por que nós entendemos que a era de Éfeso, que é a era de Pedro, é a era bronze? Porque não vai servir de templo. Porque não vai? Não vai servir em qual templo? No templo celestial. Ok? Como eles não vão servir na área celestial, eles vão servir em qual área? Átrio exterior. Na terra. Ok? Esses são os representando bronze. Por quê? Pedro ali abandonando o primeiro amor, ele foi repreendido. E o motivo de repreensão é o que eu perguntei. Por que eles são bronze? Porque eles são repreendidos. Ele poderia ser prata? Bem no começo nós pensávamos que Éfeso era prata. Nós pensávamos que Éfeso era prata, mas Éfeso não, porque eles, além de tudo, eles abandonaram o primeiro amor. Quando a gente vê a carta de Sardes, ela fala para os de Sardes, alguns poucos assim, alguns aí vão andar comigo, eles não abandonaram o primeiro amor. Já os de Éfeso abandonaram o primeiro amor, Pedro. Mas são vencedores. Por que eles são vencedores? Porque a palavra fala, arrependa-te. Aí eles se arrependeram. Ok? Eles se arrependeram, mas herdam a condição de corpo celestial. Irmã Edna de Londrina.
se arrependeram, né? É. Mas não, daí eles não eram. Eles não herdam corpo celestial? Pensa, isso. Não, não eram. Eles não herdam corpos celestiais. Mas porque eles vão ficar na terra. É. Eles perdem a categoria, metade da categoria. É, então, quando a gente olha aqui, ó, a era de Éfeso é bronze, a era de só que aqui a gente já sabe que não é mais. Aqui é prata, tá? Que aqui o nosso entendimento já ampliou, porque Pérgamo é a dama de companhia de Esmirna. Então nós temos a era que é bronze, a era de Éfeso, abandonaram o primeiro amor, mas se arrependeram. E você tem a era de Laodiceia. A era de Laodiceia são bronze também, porque eles também rejeitam o Yalcha. Eles pensam que são ricos, mas eles são pobres, porque o metal mais simplesinho no templo é o bronze. Eu falo assim, para servir na condição sacerdotal. Dos três metais, o bronze é o mais inferior. Então, entre esses três metais, ouro, prata e bronze, bronze é o mais inferior. Então ele fala assim, ó, você pensa que é rico. Aí o mensageiro fala assim, o mensageiro não, o Yalcha disse assim, fala assim, vocês pensam que são ricos, mas vocês são o quê? Pobre, cego e nu. Miserável, pobre, cego e nu. Vem e compre de mim o quê? Ouro refinado, porque eles não são ouro, eles são bronze. Eles pensam que tem riqueza, mas eles são pobres, miseráveis, que é a condição do bronze. Pode falar, irmão Ronaldo. Na condição em que o irmão fala de Laodiceia ser bronze também, eu lembrei de uma passagem que estava ali na condição do templo de Salomão. Lá mostra lá que quando ele fazia o tecido de bronze, geralmente ele não dava o peso exato, ele não fazia conta do bronze. Porque ela tinha muito bronze, ele não fazia conta do bronze. Exatamente. Porque ela passaria assim, a multidão que não se podia contar. Exatamente. E lembrando, vamos corrigir, é porque está bronze aqui, eu estou lendo bronze. Isso que eu ia falar para você agora. Mas isso aqui, irmãos, presta atenção, é cobre, tá? A irmã Jenny lembrou aqui, é cobre porque é um metal puro, tá? Mas é porque na época a gente entendeu o bronze por causa da cor, ok? A cor, mas a gente sabe que é cobre, tá? Muito bem lembrado, viu, irmã? É porque como a gente está lendo, fazendo referência para os irmãos olhar no mapa, aí eu li bronze, mas é cobre, tá? Por que é cobre, irmã Jenny? E por que não pode ser bronze? Não pode ser bronze, seria algo. Porque ele é misturado, né? Ele é misturado com qual metal? Não, estânio, tá? Ouro, prata e cobre. Ouro, prata e cobre. Hoje a gente entende. Ouro, prata e cobre. E ferro. Eu também ia falar isso, porque o papai até ministrou. Ele falou que era cobre, que é puro. É puro, é isso mesmo. Não, tá certinho. Tá certinho. Tá? Aí quando a gente pega aqui, ó, na festa das colheitas, quem lembra da festa das colheitas? Vamos lá, abrir Levítico aí. Levítico 23.
Levítico, todos abriram? Levítico 23. Versículo 17. Diz assim: trarei das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto de apresentação, feito em 2 partes, de 2 décimos de flor de farinha cozida com fermento, como primícias a Ial. Porque está falando de quê? Está falando daquilo que era apresentado com fermento. Esses aqui são seres celestiais, irmão Moacir? Estes que são esses da era Laodiceia são seres celestiais? Da era. Não é que vão para a era. Eles são o quê? São filhos de Adão. São filhos de Adão. E quando mostra aqui a condição deles terem sido apresentados como fermento, é por quê? Porque a segunda parte que é colhido é uma representação de pão fermentado, que é a era de Laodiceia. Por quê? É uma era, pode falar, irmã Lília? Eles vão ser purificados no fogo, mas eles entram naquela condição de o quê? Pães fermentados. Porque eles pensam que são ricos, irmãos. Eles pensam que tem tudo, mas eles estão totalmente o quê? Eles estão totalmente envolvidos com fermento, de todo jeito, entendeu? E como eles estão totalmente mergulhados nessa sujeira, aí eles vão ter que o quê? Se limpar. Exatamente, vai ter que se limpar, vai ter que preparar, porque eles vão subir para receber a sua herança como bronze, mas eles vão servir também na terra, entendeu? Eles vão servir na terra. Então, olha só para vocês verem, como cobre, né? Bronze não, como cobre. Aí eu falando bronze de novo. É como cobre. Presta atenção. Essas 2 eras que servem como cobre na era de Éfeso e na era de Laodiceia, percebe que são eras que acompanham seres celestiais também? Você percebe aqui, na era de Enos, é um grupo irrepreensível, seres celestiais não, grupo repreensível. Grupo irrepreensível com repreendidos. E lá no finalzinho você tem a era de Laodiceia, um grupo repreendidos, que recebe dentro deles grupos o quê? Que deveriam ser irrepreensíveis, celestiais. Entendeu? Porque de Éfeso sai aqueles que começaram a andar com Shaul Paulo. De Sardes sai aqueles que começam a andar com Filadélfia. E na era de Laodiceia você tem o resto e o remanescente, que saiu de onde? De Sardes e de Filadélfia. Entendeu? E eles se somam aos da era de Laodiceia. Mas eles pertencem à era de Laodiceia? Não. Eles pertencem a qual era, irmã Cátia? É que eu estava olhando para o... Pode repetir? Eles pertencem a qual era? É que eu me fugi do contexto do... Aqui a era de Sardes, que significa Jared, e a era de Filadélfia, você tem ali o resto, que é de Sardes, e os remanescentes, que é de Filadélfia, que vão para a tribulação. Na tribulação eles caem em qual era? Na era de Laodiceia. Na era de Laodiceia, eles vão ter que enfrentar a mesma coisa que enfrentaram
os de Esmirna e os de Pérgamo. Entendeu? Vão ter que o quê? Para purificar suas vestes. O que vai ter que fazer? Passar pela morte. Agora eu pergunto, irmã Marinalva, o que seria passar pela morte? Muito bem, para mim você responder carnalmente. Tá aprendendo? É isso aí. É o que? É enfrentar Lúcifer. Ok? Pode, irmã, pode sim. Então, irmã, a máscara, irmã. Então, olha só para vocês verem. Quando você pega a era de Esmirna e a era de Filadélfia, irmão, é de Alcha. A irmã saiu da sua frente, foquei. Aí eu te vi. Irmão, é de Alcha. Você tem as duas eras irrepreensíveis. Por que a era de Esmirna e Filadélfia são chamadas irrepreensíveis? Pelo temor e pela perseverança. É claro, também. Mas por quê? Porque elas são as que trazem. Aí o marido não deixa ela passar pela morte. Você falou que é porque ela temou e tem perseverança? Temor e perseverança. Então abre aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. 2. Uhum. Leia aí o versículo 1 e 2. Lê bem alto. Ao anjo da igreja em Éfeso. É qual igreja aí? Éfeso. Está falando para qual anjo? Está falando para o apóstolo Pedro. Então vai, lê. Lê bem alto. Ao anjo da igreja. Você falou as duas irrepreensíveis. Lê aí, irmão. Só lê. Assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos candelabros. As De hastes. ouro, as hastes do candelabro de ouro. Isso. Conheço tua conduta. Olha, ele conhece a conduta dele. E aí? Tua fadiga e tua perseverança. Ah, então o mensageiro de Éfeso também tem perseverança. Mas ele é repreendido, irmão. Então não é essa a condição. Não, mas você fez a pergunta das duas irrepreensíveis. Então, aí eu falei só, por que as duas eras são irrepreensíveis? Você falou, por causa do temor e da perseverança. Aí eu te falei, mas a era de Éfeso também é perseverante. Então significa que não é por esse motivo que eles são repreendidos ou são irrepreensíveis. É por qual motivo? Porque a era de Éfeso foi repreendida, mas o anjo é chamado de o quê? Perseverante. E conhece ainda a fadiga de Pedro. Agora me explique, irmão, por que então a era de Esmirna e Filadélfia é chamada de eras irrepreensíveis? Porque elas têm o amor. Não, irmão. Não é isso não. É tão simples. Fidelidade. Alguém chutou. E tá chutando errado. E quem chutou errado. Irmão Tony. Porque eles são vivos. Não, irmãos. Irmão. Que direta aqui, ó. Passou irmã Cátia, irmão de Alcha, Hanna, irmã Cida. Não, irmãos. Estou falando das duas eras, Esmirna e Filadélfia. Por que elas são chamadas de irrepreensíveis? Irmã, aqui ó, cortou aqui, atravessou, passou o irmão Ronaldo, passou a irmã Josi e entrou ali a irmã Márcia, da Cida.
Te achei. Você tá deitado aí, mas eu te achei. Eu tô vendo. Já que você abaixou, fica de pé. Fica de pé. Responde bem alto. Não. Nossa, irmãs. Não, irmã Dani. Ainda não. Irmão Carlinhos. Não. Irmã. Gente. Irmã Josi. Irmã Josi. Não, por que as eras Esmirna e Filadélfia não foi repreendidas? Respondi. Por que as duas eras foram chamadas de irrepreensíveis? Gente, eu acabei de falar, irmão. Presta atenção. É pra gente aquecer os motores para entrar na ministração. Irmão, não, eu quero saber se os irmãos mais fraquinhos eles estão aprendendo, se eles estão se esforçando. Tem que se esforçar. Irmão Joel. Irmão Joel, presta atenção. Por que as eras Esmirna e a era Filadélfia são chamadas de irrepreensíveis? Irmã Edna. Irmã Marlene. É isso, irmão. Porque as eras não foi encontrado nelas alguma coisa que as repreendesse. Não é a era que não foi repreendida, é o anjo. Foi encontrado no anjo o que? Perfeição nas suas obras. Foi encontrado nos anjos irrepreensíveis o que? Nas suas obras de quê? De justiça. Por isso que fala, vamos lá, abrir lá, irmãos. Eclesiastes não, perdão. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. No versículo 23. 5:23. Estamos no ano 2023. No ano 2023 nós temos que nos apresentar como irrepreensíveis. Vamos lá. Versículo 23. O Iau da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo sejam guardados de modo irrepreensíveis. Entendeu? O espírito já é irrepreensível. A alma e o corpo têm que se tornar irrepreensível. Como que eu faço para o corpo e a alma ser irrepreensível e eu poder fazer parte desta era que é irrepreensível? Como que eu faço, irmão André, para fazer com que a alma e o corpo se tornem irrepreensíveis? São as obras da justiça.
mas tem que tendenciar para qual obra? Para a obra perfeita, a obra da justiça. Então, mas para a obra da carne ou para a obra do Espírito? Por isso que fala primeiro, o Espírito é repreensível. O corpo e a alma tem que tendenciar para quem? Pro Espírito. Para que possamos ser encontrados o quê? Irrepreensíveis. Estejai orando em todo tempo, para terdes força de escapar e estar de pé diante de onde? Do Filho do Homem. Quem é este Filho do Homem, irmão Oswaldo? Yahshua está de pé diante dele. Mas ali, na representação, não, na condição do palácio de Mafim, Apocalipse 14:1, que viu 144 mil de pé. Então está falando assim, ó, vocês estejam orando, independente de qual era você seja, em todo tempo, para ter esforço de escapar, e estar de pé diante do Filho do Homem. Entendeu? No tempo de hoje, falando para nós, ter esforço de escapar de quê? De quê, irmãos? Da tribulação, da morte. E os de Esmina, era escapar de quê? Irmã Adriana. Eles precisavam escapar de quê? Das autoridades. Não! Celestial. Irmã Líria. Escapar de quê? Para ter esforço de escapar e estar de pé diante do Filho do Homem, eles tinham que escapar de quê? Da morte eles escaparam. Então escapar de qual morte? Por quê? Porque a promessa para eles que é repreensível é o quê? Vamos ler lá? Vocês não vão passar pela... Né? Vamos lá. É assim mesmo. É por isso que a gente conversa, rumina, para a gente relembrar. É muita coisa mesmo. Né? Você está aqui do meu ladinho, mas agora eu lembrei de você, viu? Mas eu te lembrei de você. Ó. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo do que irá sofrer. Ou seja, não vai ter como, vai ter que passar por isso. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para ser disposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte, porque a primeira morte lesou eles, mas a segunda morte não vai lesar eles. Agora, por que eles não vão passar pela segunda morte? O que tem que acontecer para eles não passar pela segunda morte? Irmão, vamos ver se agora os irmãos vão acertar. Irmão, então vai, irmão Murilo. Ó, se errar, eu vou... Ascensão, irmão? Eu vou te dar o desconto que você estava trabalhando aqui, deve estar cansado. Eu estou vendo, você está lá em cima. Irmã, lá atrás ali, ó, do irmão Carlinhos, irmão Robson, de Londrina. Passar pela primeira morte? Hã? Qual que é a pergunta? Qual que é isso? Fique de pé. Deixa eu ver o seu rostinho. Robson Soares. Ó, fica de pé, irmão. Fica com vergonha, não? Ó.
eles foram lesados pela primeira morte. Morte do corpo. Aí, o que tem que acontecer para eles não serem lesados pela segunda? Isso, ser feito justiça aos santos do Altíssimo. Até quando, ó Mestre, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue? Entendeu? É isso aí. Irmão André. Só citar, dois versículos naquele ponto que você falou. Então, lê bem alto. Da irrepreensão, né? De apresentar Isso. irrepreensível. Então, levanta aí, irmão, lê bem alto, para os irmãos ouvir e chegar aqui no fone, aqui do celular. Eu acho que não vê, tem que... Isso aí. Timóteo, 2 Timóteo. Deixa os irmãos abrir. 2, eu vou ler o 14 e o 22. 2 Timóteo 2, e o que, irmão? 2,14. Cadê o irmão Edgar? Senti falta do irmão Edgar. Aí viajou de novo? Ah, é? Então tá. Olha lá, é 2 Timóteo 2,14, né, irmão? Isso, exatamente. Então vai, lê bem alto. Fala assim, 2 Timóteo 2,14. Recorda todas essas coisas, atestando diante de Ial, que é preciso evitar as discussões de palavras. Elas não servem para nada. Aí eu não vou adentrar aqui mais, não. Aí eu vou lá no 20, que fala assim, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para uso nobre, outros para uso vulgar. Aquele, pois, que se purificar destes erros, será vaso nobre, santificado, útil ao possuidor, preparado para toda boa obra. Aí aqui entra as questões lá que a gente citou, que fala, né, para fortalecer o espírito e evitar Isso. as coisas carnais, coisas da alma, vamos dizer assim. Aí fala assim, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que de coração puro ou nobre e invocam generoso. o Mestre. Isso, exatamente. Aí fala, repele as questões insensatas e não educativas. Tu sabe que elas geram brigas. O mestre não deve, o quê? O servo do mestre não deve brigar. Deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. Qual tribulação? A tribulação de 10 dias que eles iriam enfrentar. Entendeu? Paciente, porque eles precisavam ter paciência. Nós estamos enfrentando 1260 dias, mas é um período de vacas gordas. É um período que o antimachia está retido, que o rio caudaloso está retido. Retido por quem? Pelo anjo das águas. Retém ele, bloqueia a passagem dele. Ok? Até o momento que ele for tirado. No momento que ele for tirado, aí ele vem. Mas enquanto isso não acontece, nós, os seres celestiais e aqueles que estão andando conosco na era de Filadélfia, estes não são lesados pela morte do corpo físico. Eles são o quê? Guardados. lembrar do 15 também, irmão, que o 15 eu pulei, mas o 15 também é importante, ela escreveu. Eu sei disso. Procura apresentar-te a Ial como um homem provado, trabalhador, que não tem do que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Viu? Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que praticam progredirão na impiedade. A palavra deles é como granguena que corrói, entre os quais se acham Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já realizou. De qual ressurreição que ele estava falando? Hã? Não, a de Yaucha aqui foi. Ele teve a ressurreição de Yaucha. A superior ressurreição. Entendeu? Pervertem a fé de vários.
Os desmina, anseio deles vai chegar o tempo de nós sermos ressuscitados. Aí tinha uns marcando data, entre aspas. No tempo de hoje, eu falo marcar data para os irmãos entenderem, não que eles não estavam marcando data para ser ressuscitados não, viu? É só para os irmãos ligar os dois pontos. Aí quando chega agora na era de Filadélfia, tem alguns lá que falam o quê? O dia do arrebatamento é na Páscoa, a ascensão, não é? Tudo uma repetição. E ele fala, este Himeneu aí eu entreguei para quem? Por que ele fala entregou para Satanás? Porque ele quer que eles vão para o lago de fogo? Não. Por quê? Eles vão ter que enfrentar a morte. A segunda morte. Entendeu? E no tempo de hoje? Nós entregamos esses às nações, ao anti-Machia. Por quê? Eles não crêem na mensagem, pelo contrário, eles não crerem mesmo. E fazem o quê? Eles desviam a muitos da fé. Qual fé? A fé que Yahshua é pai. A fé que Ial está na luz inacessível. É igualzinho a irmã Márcia da irmã Ângela. Ela, num áudio antigo, ela citou que tinha um irmão, lembra de um homem chamado Primícias. Ele tem um codinome Primícias. Quem lembra? Eu lembro. Aí Primícias. Aí ele é aquele fiel ao Romilson. Fiel. Aí ele falava que a gente estava imitando. Aí a irmã Márcia estava no grupo dele há muito tempo atrás. Aí ela saiu sem querer do grupo, isso ela contando em um dos áudios que eu vi há muito tempo já. Ela saiu do grupo dele. Aí ela falou, seu irmão, eu saí sem querer do seu grupo aí, do grupo, pode me colocar de novo? Aí ele foi e mandou o áudio para ela assim, você pode voltar pro grupo, mas se você negar Yahshua é pai, grava o áudio para mim negando que Yahshua é pai, aí você pode voltar pro grupo. Esses aí são esses que Shaul Paulo está falando, esses aí eu entreguei à morte, a Lúcifer, para passar na tribulação, porque na tribulação eles vão entender. É estes aí que Shaul Paulo estava falando lá atrás. A representação nas duas condições, percebe? Gratidão, irmãos? Gratidão. Ou seja, isso é o que? É um pouquinho, irmãos, do mapa. Irmãos, é um pouquinho. A gente conectou aqui, os dias das semanas com os filhos de Adão. Com o tempo maior depois, nós vamos meditar também nos nomes que eles receberam, os seus significados. Por quê? Isso tem muita importância com os dias da semana, que foi um projeto que Al estabeleceu. Entendeu? Aí nós vamos adentrar mais um pouco no prata, no cobre, no prata e no ouro. Ok? Nós vamos falar depois mais um pouquinho, conforme Al nos conceder assim falarmos, ok? Assim seja? Então, até aqui nos ajudou Al, né? Gratidão, papai. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Assim seja. As Bíblias produzidas hoje pelos teólogos, elas não vêm mais com essa divisão de tempos, para trazer uma interpretação que no tempo do fim, Ial voltaria a falar com o povo. Por que ele voltaria a falar com o povo? Aí eu pergunto para o irmão Victor,
Irmão Victor, essa página em branco é uma representação de qual tempo na antiga aliança, no Velho Testamento. Isso aconteceu em qual período da antiga aliança? Não lembra? Ou não sabe? Não lembra? Irmão, deixa eu ver aqui. Irmão Wilson. Não sabe. Irmão Elbert. Foi quando Yahweh não estava mais, o pessoal de Israel, eles foram cativos, 400 anos. Isso, onde que eles estavam cativos? Estavam no Egito. Isto, muito bem, muito bem. Porque lá atrás eles ficaram 430 anos, eu não estou me recordando o tempo certo, ou seja, uma semelhança, que o povo começou a clamando por um libertador, que veio então quem? Marcha. Ele veio no Egito através de qual caminho? Irmão Isalino. Marcha foi para o Egito através de qual caminho? Ainda como criança, como bebê. Pronto. Ele foi através de um cesto, né? Um cesto todo lacrado com betume, que era o da época, dentro do cesto. E a mãe dele, por medo da história na época, por medo de quê? Dele ser morto, porque estava tendo o quê? Um massacre de quê? Crianças, mulheres ou homens? Muito bem. Homens, crianças, homens, recém-nascidos. Aí estavam matando as crianças recém-nascidas, colocavam elas ali e matavam elas. E a mãe de Moisés chamava-se como? Irmã Marlene. Tá lembrando não? Eu sei. Irmã Débora. A mãe de Marcha. Qual que era o nome? Irmã Dani. Parabéns para a irmã Dani. Tá? Joquebede. A gente sabe que não tem um J, né? Então, Alquebede, talvez, né? Não sei. Ela pega Marcha, coloca num cesto betumizado, que é a representação daquele que vem no tempo do fim. E é colocado dentro do cesto, e sobre as águas ele chega até o Egito. Até o Egito. Ali chegou o libertador. Mas a criança precisava crescer em graça e em conhecimento. Calma do Egito. Calma do Egito. Ele cresceu, se tornou habilidoso nas características egípcias, ok? Se tornou hábil, é a representação do anjo das águas, filho varão, que vem num cesto betumizado, é a representação do ventre nas águas, só que no sentido espiritual. Na antiga aliança, um sentido físico; na nova aliança, um sentido espiritual. O anjo das águas vem
pelas águas, que é o Espírito que conduz ele até um local. Qual local? O Egito. E ele se tornou habilidoso na arte do Egito. Ok? Mas ele acordou, despertou. E nós sabemos, desperta, desperta, ó braço de Ial. Lembra disso? Mune-te de força, desperta, como nos dias antigos. Aí a gente lembra e faz essas conexões, porque lá atrás o povo ficou 400 e X anos sem Ial falar com eles, e eles clamavam por libertador, e Ial disse do alto e falou: eu vi a aflição do meu povo, eu vi a aflição do meu povo. E quando a gente vai na nova aliança, a gente vê aquele que é enviado no final dos tempos, ok? No final dos tempos, para quê? Para ser um libertador. Na época de Marcha, foi apresentado as maravilhas de Ial. Quem já ouviu falar nisso? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Nunca foi, não. Foi apresentado, as maravilhas eram as pragas, tá? Eram as pragas, que é chamado de maravilhas de Ial, por Marcha, eram as pragas, entendeu? Né? As maravilhas, ele apresentou as maravilhas de Ial através de Marcha no Egito. Por que as maravilhas de Ial? Porque a terra de Gozém, aonde habitavam os hebreus, não era atingido pelas pragas. Já a terra do Egito era atingido das pragas, acometidos por Ial. Ial que viu as pragas através de Marcha, entendeu? Por isso aquele que vem no tempo do fim também envia pragas. Aí vem o que? Revelação das maravilhas de Ial. As maravilhas de Ial é aquele que é chamado maravilhoso. Por isso que o nome dele é maravilhoso, que faz maravilhas. Quais maravilhas? Porque no conhecimento da árvore da vida, você sabe que uma ação de Ial sobre a terra como julgamento é uma maravilha, porque Ial decidiu ser assim. Então é bom. Agora, se você olhar com os olhos carnais do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? Você vai falar: nossa, maravilha, aquele povo foi devastado, uma coisa terrível que aconteceu lá. Não, mas você tem que olhar com o espírito do anjo das águas, tá ok? E assim como o Marcha lá atrás entrou como libertador, de 400 e poucos anos, o povo clamava, rasgando inclusive as vestes, se não me falha a memória, e clamando por um libertador. No tempo do fim, chega aquele que vai ser investido na realeza, 400 anos depois, enviado o corpo de Yahshua nessa terra, para ser o sacrifício para a libertação deste mundo. Libertação como? A purificação, o perdão dos pecados através do sangue do Cordeiro. Através do sangue, Yahweh olha e fala: não, aquele ali aceitou o sangue no umbral da sua porta, e por isso ele não vai ser acometido das pragas que virá sobre este mundo. Entendeu? Então, no tempo do fim, isto acontece como? Nós andamos com aquele que é o libertador, aquele que carrega o sangue no umbral. Quem é a porta? Irmã Marinalva. Micael. Micael carrega o que sobre ele? O manto embebido de sangue, que faz a representação de Marcha, que na hora da saída do Egito, passou-se o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ok? 400 anos depois, Yahshua vem nesta terra, depois da última profecia aqui descrita por Malaquial, que
que é o último profeta aqui, descrito na Bíblia. Yahweh deixa de falar com o povo, não tem mais profecia. Ok? Igual a irmã Débora falou. E quando chega o papai Yahshua, ele dá início no ministério. Quando ele inicia o ministério, quem que inicia com ele o ministério? Irmã Leia. Quem que inicia com o papai Yahweh, forte e valente no corpo de Yahshua, o ministério? O Espírito, que é chamado de Irmã Leia. De Yahshua. Isso. O Espírito é o candelabro, lembra? Candelabro é Yahshua, lembra? Ou seja, o Espírito se chama Yahshua. Ele desce sobre quem? O cordeiro físico. O cordeiro espiritual descendo sobre o cordeiro físico. Por isso que são dois cordeiros. Por isso que são dois cordeiros. Ambos com o nome de Yahshua. Mas eles estão na forma de espírito, e outro na forma de carne e alma. Quando o espírito entra, torna-se ali um ser completo. Ok? Aí, se aproximando o tempo da figueira, o povo está desesperado para o quê? Se revelar aos filhos de Yahweh. Aí a gente abre aqui em Romanos. Romanos, capítulo 8. 1978. 1778. Ó, Romanos 8, versículo 18. Vamos pegar do 14 para a gente entender o que São Paulo quis dizer. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Yahweh são o quê? Marca aí, filhos de Yahweh. Marca aí, filhos de Yahweh. Todos que são conduzidos pelo Espírito são chamados de filhos de Yahweh. Então aqueles que não são conduzidos pelo Espírito são filhos de quem? Filhos de Adão. Nós estamos falando dos filhos de Adão. Se eles são conduzidos pelo Espírito de Yahweh, são filhos de Yahweh. Ou pode ser filho de Adão, ou pode ser filho da serpente. Mas filho da serpente não é conduzido pelo Espírito de Yahweh nunca. Né? Então vamos lá. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Yahweh são filhos de Yahweh. Com efeito, não recebeste um espírito de escravo. Viu que agora, irmã Dalminha, ele coloca espírito em minúsculo? Porque está falando do espírito, que não é o espírito de Yahweh, é outro espírito. Não, porque quando fala assim que o espírito saiu dele, por exemplo, o espírito saiu de Pedro, né? Ali é o espírito. O espírito de Yahweh, que é Yahshua. Aí quando o espírito saiu de Adão também é outro mesmo, o espírito. O espírito. O espírito é de quem? É de Yahweh. Que está em quem? Na sua plenitude. Não, em Yahshua. Em Yahshua. Lembra, irmãos. Lembra. O candelabro que é Yahshua. O candelabro. Repete. O candelabro é Yahshua. Pronto. O candelabro é Yahshua. Micael é uma das hastes do candelabro. Ok? Que vem na sexta era, que é o filho varão chamado de Micael. Hoje isso é muito claro para nós. Alguém tem dúvida sobre isso? Pode. Alguém tem dúvida, irmão? Pode levantar a mão e perguntar. Oi. Quando eu falei que Micael desceu, o espírito, porque eu lembrei que quando o papai desceu, Micael desceu no corpo de Yahshua, aí Micael ficou lá em cima exercendo a função de sacerdote no lugar do pai. Lembra-se disso, irmã. Quem exerce a função de sumo sacerdote é quem? É Yahshua, mas aí... Entendeu? Yahshua desceu no corpo de Yahshua, não estava embaixo? Então, é isso que os irmãos não estão entendendo. Então, estou vendo que ainda tem dúvida. Presta atenção.
vou ser bem claro, não vou render nesse assunto não, que agora os irmãos têm que ruminar, ok? Para a gente adentrar no estudo de quarta-feira, alguns pontos, né? Porque a mensagem do papai é muito grandiosa. Gratidão, meu irmão. Gratidão. A mensagem do papai é muito grandiosa, muito, muito mesmo. Entendeu? Você vê que ainda ele rumina alguns pontos, volta em detalhes para trazer os irmãos que estão lá atrás para perto, né? Para depois ele trazer uma outra mensagem para dar um tipo assim, hoje também tem uma revelação, né? E é nisso que a gente trabalha com os irmãos. Trabalha como? Trabalha como? Como que nós trabalhamos com os irmãos? O papai ministrou. E os anciãos, eles fazem o quê? Rumina com os irmãos. Os anciãos não trazem revelação nova. Entendeu? Gabriel, que é o trono de Ial, ele apresenta uma água mais abundante, porque contém nele também o espírito de Ial compartilhado, né? Mas sempre ficando dependente de uma confirmação daquele que é o seu mestre. Essa obediência das criaturas querubins, que antes eles não tinham, foi achado maldade em Lúcifer. Já em Gabriel ele falou, não, eu me submeto à vontade do meu Criador. Lá em cima ele disse, entendendo hoje quem vai se tornar Criador, olha, ele fala, eu me submeto à vontade do meu Criador. E isso é lindo. Por quê? Porque não é nós queremos que ele seja a pessoa de Yahshua, seja adorado. Tem irmãos que estão até hoje pensando, os irmãos estão adorando Micael, adorando Yahshua. Não, irmão, presta atenção, irmã Márcia, presta atenção. Nós estamos rendendo louvores. E Alda, teus irmãos te louvarão. E Alda, teus irmãos te louvarão. E Alda é de qual nação? Reino, irmão Murilo. E Alda é Juda. E Alda é de qual nação? Qual reino? Reino do norte ou reino do sul? Reino do sul. Então fala, e Alda, teus irmãos te louvarão. Porque as 12 tribos se reuniram completamente com Davi, que é da tribo de Ialda. Entendeu? Porque essa foi a promessa de Jacó para os seus filhos em Gênesis 49. E a promessa para Ialda foi, Ialda, teus irmãos te louvarão. Ialda é a representação de quem? De Micael ou de Yahshua? Irmão Moacir. De Yahshua. De Yahshua. Lembra lá os dois cordeiros? Os anciãos se prostram, o trono se prostra, os 4 viventes, louvando, porque só tu és digno. Quem foi digno? Yahshua. Mas que é também Micael. Eu sei que é Micael, eu sei quem que você quis dizer, mas a gente não pode. Eu fico no estudo antigo, eu entendo. Mas é Micael também. Mas é aquela condição de nós entendermos o momento de cada uma das pessoas, a ação, que ali diante do trono é Yahshua, cordeiro Yahshua. Um cordeiro está sentado, Ial visível, que é Yahshua. Um cordeiro está em pé, que é Yahshua, que é Micael, ok? Então fala assim, vamos pegar aqui de novo, Romanos 8, versículo 14, presta atenção, para os irmãos compreenderem, tá? E se não tiver claro, pode me perguntar, a gente para e recapitula. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Ial, são filhos de Ial. Agora a gente sabe, quem é o Espírito de Ial, irmão Wilsinho? Quem é o Espírito de Ial? Repete. Quem é o Espírito de Ial? Micael ou Yahshua Micael? Yahshua Micael. Isso, muito bem. O Espírito de Ial é Yahshua Micael. Ok?
Então fala assim, ó, todos que são conduzidos pelo Yahusha, Micael, são filhos de Ial. Compreendeu agora? Porque a criança, ela foi arrebatada para junto de Ial e do seu trono. Qual Ial foi arrebatado? Para aquele que exerce a função no lugar do seu pai, Yahusha Micael. E de qual trono nós estamos falando? De Gabriel, que sai águas cristalinas do trono e do cordeiro. Isso está em Apocalipse 22:1. Sai do trono e do cordeiro. Águas o quê? Cristalinas. Aí fala assim, ó. Com efeito, não recebeste um espírito de escravo. Você não recebeu o espírito de Lúcifer. Você não recebeu o espírito de Agar, que é a serva, escrava. Os querubins é a representação dos servos também. Por isso que a face dele é boi. Boi é servo. Entendeu? Você não recebeu o espírito de Lúcifer, que ele deveria ser servo do seu mestre, mas ele quis ser rei do seu próprio mestre. Entendeu? Então ele fala: com efeito, não recebeste o espírito de escravos para recair do temor, mas recebeste o espírito, agora aqui ó, um espírito é em letra maiúscula. Recebeste, e não é um espírito, recebeu o espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio espírito, aí viu que agora ele coloca em letra maiúscula? O próprio espírito se une ao nosso espírito, alma, a nossa identidade, ok? Se une à nossa identidade, se une à nossa identidade, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao Espírito para nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Yahweh. Por que que isso tem que acontecer, irmão Rodrigo? Por que que isso tem que acontecer? Eu vou te explicar. Por que que isso tem que acontecer? O Espírito tem que se unir ao nosso Espírito. Porque se Yahweh olhar para nós e não ver o Espírito dele, ele entende, não é meu filho. Então eu não posso tirá-lo da terra, porque este que não é meu filho ainda não amadureceu a estatura do filho de Yahweh. Entendeu? O selamento, com certeza, sem sombra de dúvida. Entendeu? Então, este espírito de Yahweh que vem de Yahusha através de Micael é compartilhado em nós. Porque aquele que tem a porção da primogenitura, mais do que seus irmãos, que vem na sexta era, o filho varão, que pode colher 2 vezes do maná, pão do céu. Maná é pão do céu, para nos alimentar. O pai de família, que é também um filho varão, que é também nosso irmão mais velho. Aí ele fala, versículo 17: e se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Olha que interessante, somos também herdeiros. Aí ele explica, herdeiros de Ial. Por que que ele fala herdeiros de Ial, irmã Júlia? Por que que ele fala somos herdeiros de Ial? Ah é, irmã? De qual Ial está falando? A gente tem que entender, né? De qual Ial, irmã Júlia, está sendo falado aqui? Isso, Ial visível. Então está falando, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Ial visível e co-herdeiros de Yahusha Mashiach, os 2 cordeiros. Irmã Liliamar. Muito bem, irmão.
Muito bem, a irmã Lília esclareceu corretamente aquilo que nós citamos, inclusive, dos Salmos, que diz ali, no Salmos 45, não é? Eu faço uma obra, não é? Como é que é a passagem? Vamos deixar aqui. Por isso que a gente tem que transcorrer na mensagem que o papai traz para a gente ficar atento. Salmos 45. Página 909. Versículo 2. Meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Qual rei? Ialcha, Micael, que está como no lugar do seu pai. Ial visível. Ok? Que ele vai se tornar depois confirmado Ial visível nos palácios de Marfim. Ele está dedicando a obra a um rei, porque Ial mesmo está ali dedicando a obra para ele mesmo. E sim para aquele que exerceu o quê? Exerceu o quê? Irmãos, foca, irmãos. Os irmãos perdem fácil demais o start do negócio. Foca. Quem está exercendo a função de rei? Isso. Ele está exercendo a função de rei. Então, ele está dedicando a obra para Ial mesmo? Ial, o Criador, está dedicando a obra para ele mesmo? Não. Ele fez todas as coisas por ele e para ele. É dele. Ele vai dedicar para ele mesmo? Sendo que ele é o Criador? Não. Ele vai dedicar para alguém. Qual é esse alguém? Em primeiro momento seria quem? Irmão Marcos Vinícius. Não, primeiro momento seria Abaddon, o rei. O primeiro momento seria para o rei Abaddon, que ia herdar todas as coisas do seu pai. Por isso que a gente leu aquela passagem que o irmão Ronaldo leu e ele não soube interpretar na hora, quando fala, aquele que precedeu. Lembra, irmão Ronaldo? Aquele que precedeu é Abaddon. Entendeu? Aí vem um após ele. Aí o irmão entendeu ali. O papai esclarece, porque o papai é o esclarecedor. Aí veio quem? Aquele que se tornou digno, ou ele foi digno? Se tornou digno. E ele fala, olha, meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Minha língua é pena de um escriba habilidoso. És o mais belo dos filhos dos homens. A graça escorre sobre teus lábios, porque é boca de Ial. Porque Ial te abençoa para sempre. Cinja tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e esplendor. Vai, cavalga pela causa da verdade, porque ele nasce nessa terra para trazer uma igreja que sustenta a verdade. Filadélfia só pode sustentar a verdade mediante o Espírito compartilhado dentro de Filadélfia. É necessário o filho varão primeiro despertar, para depois a mãe entender. Este filho é um rei. Entendeu? Aí a gente volta lá. Causa da verdade, da mansidão e da justiça, né? Onde nós estávamos? Romanos 8. Página 1978. Agora vamos entender novamente. E se somos filhos, somos também herdeiros. Aí ele explica, herdeiros de Ial visível, porque é o Ialcha Micael no lugar do seu pai, e co-herdeiros de Ialcha Machia, porque ele também é sumo sacerdote, e nós também vamos herdar a função de sumo sacerdote. Por isso que Pedro explica, é uma nação, o que? Santa, a nação o quê? Um sacerdócio real. Por quê? Herdeiros de Ial, reis. E co-herdeiros de Ialcha Machia, sacerdotes. Não são sumos sacerdotes, são sacerdotes, porque sumo sacerdote é um só. Ok? Aí fala, pois
sofremos com ele para também com ele sermos glorificados. Aí ele fala, versículo 18. Ele fala, versículo 18. Penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente... De qual tempo presente que ele está falando? Ele aponta para os dois, vamos falar assim. O tempo presente que ele escreve a carta aos Romanos e apontando para o tempo do fim. Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá se revelar em nós. A glória que se deverá revelar em nós. Nossa, é muito maravilhoso. Agora olha, presta atenção. Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Ial. E aqueles que são conduzidos por Ial, pelo Yahshua Micael, são filhos de Ial. E a criação anseia. Qual criação está ansiando pela manifestação dos filhos de Ial? Irmão. Irmão Tony, qual criação em expectativa está ansiando pela manifestação dos filhos de Ial? Aqui ó, toda criação de fato, aqui ó, versículo 19, pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Ial. Qual criação que ele está querendo dizer? Inicialmente não. Irmão lá atrás lá, Lucas. Não, a criação anseia pela manifestação. Qual a criação? O homem. Não. Irmã Julie. Isso. Os de Benjamim. Porque quem que está sendo oprimido agora, neste momento? Eles. E eles falam assim, se os filhos de Ial não aparecerem, os heróis de tempos antigos, nós vamos continuar aqui oprimidos. A gente tem que subir para libertar toda essa terra. Mas essa terra tem noção de que o filho de Ial está nessa terra? Não. Então eles estão enceando pela manifestação nossa? Não, eles estão pouco se importando, estão lá sem entender nada. Aqui está falando das criaturinhas, como a gente pensava antes lá atrás. Não, eu mesmo já citei isso. As criaturinhas, não é isso. Papai explicou lá atrás, pelos benjaminitas. Por quê? Porque eles estão, o quê? Sendo oprimidos, tudo que planta toma. Então a primeira libertação vai ser destes. Que os filhos de Ial, quando voltam, olha, presta atenção, meus irmãos. Quando o espírito de Ial com os seus filhos, quando Micael com os seus filhos, que contém o espírito de Ial, volta, porque eles foram conduzidos por Ial nesta terra, eles voltam para o templo, para o céu, eles vão libertar os benjaminitas da opressão. E agora eles não vão precisar mais usar o lagar para pisar o quê? O trigo. Eles vão poder agora colocar as coisas em ordem e vão falar, agora nós fomos libertos. E aí vai ser declarado o quê? Aí sim, libertação para toda terra. Mas a terra, aí sim, eles vão falar assim, nossa, nós ouvimos dizer de um que não tinha havido falar. Esse se manifestou, mas nós não conhecíamos ele. Quem é esse que se manifestou? Lembra dessa passagem? Quem que lembra dessa passagem? Vamos ler? Vão ouvir dizer de coisas que não lhes havia contado. Isaías o quê? Oi? Antes de ir na próxima passagem,
também esse aqui, Apocalipse 12:10, que diz: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Yahweh. Isso. E a autoridade do seu Mashiach, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Yahweh. Exatamente, é isso mesmo. Aí só que quem que conhece os filhos de Al, de fato, que foram por um tempo lançados nessa terra? Irmão, é de Alcha. Quem que conhece? De fato. Quem que conhece de fato é os adversários. Não, os benjaminitas. Eles conhecem de fato que nós saímos de lá e esperam ansiosamente que nós regressamos. Mas essa terra não sabe quem está aqui. Aí a gente vai ler o que, filho? 1339. Pode fazer, meu irmão. Aqueles que estão também debaixo do altar estão em expectativa também da manifestação do Espírito. Estão em expectativa também da manifestação do Mestre, né? É por isso que eles falam. Eles falam ali, nós ansiamos. Mas como nós estamos lendo na passagem do próprio São Paulo, que ainda não tinha morrido, aí eu não remeto ainda a eles, entendeu? E sim aqueles que... Porque quando São Paulo escreveu isso aqui, São Paulo ainda não tinha morrido. E quem que tinha morrido nessa época aqui, irmão Murilo? De fato. Quem tinha morrido foi o mestre, né? Aham. E quem mais? Aquele... Nós, irmão. Nós também. Nós saímos lá de cima e descemos. E estamos trabalhando nas eras das igrejas. Estamos sem corpo. E ficamos andando de corpo em corpo. Uma tenda é destruída, aí a outra tenda é levantada. E a gente entra na outra tenda. Aí essa tenda é destruída, a outra tenda é levantada. E a gente entra nessa outra tenda. Entendeu? É por isso que o José colocou na mente desses espíritas que existe reencarnação. Vamos entrar nisso não, irmão. Tá. Né? Vamos entrar nisso não. Vamos lá. Isaías o quê? Isaías 52 o quê? Ó. Vamos pegar do 13? Pode ser? Ó. Eis que meu servo prosperará. Ele se elevará. Ó. No terceiro dia nos levantará. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como multidão ficarão pasmada à vista dele. Assim agora nações numerosas ficarão aqui é futuro. Não é ficaram com M, é ficarão, futuro, vão ficar ainda. Nações numerosas ficarão estupefactas, espantadas. A seu respeito, reis permanecerão silenciosos, ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas, e ao tomarem consciência de coisas que não tinham o quê? Ouvido. Aí 53:1 fala: quem creu naquilo que ouvimos? E quem se revelou o braço de Al? Ele cresceu dele como renovo. Olha, ele cresceu diante dele. Olha, ele cresceu diante dele. Ele cresceu diante dele, crescendo diante de Al e dos homens. Ele cresceu diante dele, como raiz em terra árida. Aqui está falando do papai Ial, alma que veio no corpo de Alcha. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Nem fomos o quê? Aí fala: era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito a dor, familiarizado com sofrimento. Por isso que já o Paulo fala: sedes participantes do sofrimento de Yahshua Mashiach. Ok? Fala bem alto, irmã Débora. Salmo 126, Salmo 126, que diz? página 1000. Acho que nós vamos ler esse salmo também. Eu acho que eu sei qual que está falando.
Salmo 126. É isso mesmo. Mas antes da gente entrar aqui, isso aqui foi os salmos que o papai leu, né? Ah, não. Não, né, não. Ó, vamos pegar aqui, ó, Salmo 126. Vamos pegar aqui, ó. Quando Ial, versículo 1. Quando Ial fez voltar os exilados de Sião, ó, ficamos como quem sonha. A boca nos encheu de riso e a língua de júbilo. Ano jubilar. Até entre as nações se comentava: nossa, Ial fez grandes coisas por ele. E como agora eles entenderam que foram libertos, Ial fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Ial, faze voltar os nossos exilados, como o torrente do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio a canções. Vão andando e chorando, ao levar a semente, ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Viu? Que maravilhoso. Nós voltaremos o quê? Cantando, jubilando, que chegou a nossa vez, porque a Escritura fala quem nós somos, e quem a Escritura fala quem nós somos, é quem nós somos. Certo, irmãos? Então, vamos voltar lá em Romanos. Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente, Romanos 8,18. Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá se revelar em nós. Pois a criação e a expectativa anseia pela revelação dos filhos de Ial. A criação, quem? Os benjaminitas. Ok? E depois eles vão ansiar novamente. Novamente não, perdão. A terra vai ansiar. Por quê? Pela manifestação de quem? Dos 144 mil. Porque agora eles vão entender que tinha um povo pequeno aqui nessa terra que foi tirado. Aí eles vão entender, falam, nossa, aquela passagem que papai Alcha disse que será como nos dias de Noé, e foi. Poucas pessoas que se salvaram não vão passar pela morte. E nós estamos enfrentando a quê? As águas torrenciais. E é uma chuva, não é? Que desceu sobre a terra no tempo de Noé. Não é uma chuva? Não é uma chuva? Sim. Que chuva é aquela que desceu na época ali de Noé? É, chuva literal. Quem mandou aquela chuva? Ial. E no tempo do fim? Quem é essa chuva que desce? Quem mandou essa chuva? Ial. Ial Shemicaial. E mandou qual chuva? Emanuel. Liberou ele para agir. Liberou ele para agir. Agora pode agir. Porque ele está retendo. Ele não permite ele agir. Ó, vocês não vão fazer nada agora. Num ponto ele foi desobediente. Mas quando Micael encarna, ele não é desobediente mais não. Por que que ele não pode ser mais desobediente no momento que Micael encarna? Por que que ele não desobedece agora? Ele não desobedece agora, uma vez que ele deu a ordem. Ele não desobedece agora, depois que Micael foi encarnado, que é no tempo do fim. É ele que o retém, a gente sabe. Eu quero saber, então, esse que o retém, por que que ele não pode agir, sabendo que ele retém, tá certo? Não. Que uma correlação, não? É porque foi dada a ordem para que ele não faça mal aos moradores da terra. Foi, mas foi dada a ordem em Apocalipse 7, não foi? Aí ele danificou? Não. Danificou, hein?
Não matou Saul Paulo? Ele foi contra não matou Saul Paulo? Não matou os de Pérgamo? Entendeu? Matou. Aí agora, quando encarna, agora ele está retido. Por que ele está retido de agir? Micael encarnou. Por que ele está retido de agir? Porque Micael encarnou. Agora eu quero saber, por que ele pode ser retido, uma vez que Micael encarnou em carne? Por quê? E mandando, tá tão ali. Vamos. Então vai, bem alto. Também, mas não é só por isso não. Tem um tempo que Al vai determinar, tá certo. Mas, irmã Ione. Levanta, irmão, e fala para toda a congregação ouvir. Fala. Porque agora, neste momento do tempo do fim, ele está como um ser completo. Está encarnado, foi imergido, e o Espírito repousou sobre ele, e repousará sobre ele os 7 Espíritos de Al. E os 7 Espíritos de Al retém. Ai do antimachi agir. Ai dele agir. No mundo espiritual, irmãos, isso é forte. Enquanto ele está ali, o Espírito agindo nos filhos de Adão, fica difícil. Ele só ajuda eles a enfrentar o que está por vir, porque eles são desobedientes. Esse querubim não queria que Micael reinasse. Mas agora encarnado, ser completo. Não podemos agir agora. Superior. Está encarnado na terra. Ainda que num corpo ser humano. Literalmente. Literalmente. Ele sabe que está, mas ele não sabe quem é, porque os nossos inimigos estão cegos. Ok? Os nossos inimigos estão cegos. É aquela representação de Geazi, Eliseu e Alcha. E Eliseu fala: Pai, mestre, abre os olhos do moço para ele que veja que o que está com nós é muito maior do que o que está com eles. É uma representação de que na época, o exército que estava querendo atacar Eliseu ali, era o quê? Numeroso, mas o exército espiritual que não se pode ver, era muito maior, e aquele exército fez o que com o exército inimigo? Irmão Ronaldo? Ele cegou o exército inimigo, aí eles foram guiados pela mão até dentro dos palácios, aí chega lá, o rei ia matar todos, aí eles iam permitir, alimentou eles e... Lindo demais. Entendeu? Eles ficaram cegos de ver quem está agindo. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso demais. E esse ser completo faz com que nós também nos tornemos ser completo, porque nós estávamos afastados de Al, longe de Al. Ó Al, nós queremos que tu reine sobre nós, mas nós estamos afastados de ti. Volta, Al, por amor dos teus servos, volta. O que ele está falando nesse voltar? Volta a agir, volta a falar através do seu profeta, porque antes Al falava por meio dos profetas, mas agora, nos últimos dias, 1260 dias, falou-nos e fala por meio do Filho, a quem clamamos, Abba, Pai. Clamamos para Ele ou com Ele? Com Ele, porque Ele sendo um anjo, nós lutamos com Ele. Segura o anjo, não solta o anjo não, porque Ele vai dar para vocês a libertação da terra. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, e assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Vamos invocar.
Que a gente não invocou. Assim seja. Conduz o seu povo, papai. Conduza, papai, os teus dízimos dos dízimos. Conduza-nos à casa do tesouro. Queremos voltar para a casa do tesouro, papai. Porque é ali que encontramos a verdadeira, suprema riqueza. Gratidão, papai. Gratidão porque encontramos o nosso libertador, enviado por ti. Olha, gratidão. Que essa noite, papai, tu fale tremendamente aos nossos corações, como cada dia mais tem sido. Fortaleça, papai, esse corpo, essa tenda perecível, papai. Fortaleça, para que possamos, papai, prosseguir firmes, sem vacilar, até se cumprir o tempo que tu determinaste. No nome de Yahshua Mashiach. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja.